Esta reunião está sendo gravada. Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa reunião hoje, dia 23 de maio, um domingo, 9 horas, reunião do Grupo Espírita Culto Pedro. Começando nossa reunião com leitura. Todo mundo me escuta bem? Obrigado. Então, o livro é Caminho, Verdade e Vida, tá? Lição 74, com o título Mãos Limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Está em Atos, capítulo 19, versículo 11. O Evangelho nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados encargos públicos. Detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Então, através das mãos limpas, Deus age. Vamos à nossa oração. Elevando os nossos pensamentos. Pai de toda misericórdia, Jesus, mestre e amigo, aos bons espíritos que estão junto conosco, que estão trabalhando incessantemente no Grupo Espírita Culto Pedro, pedimos, Pai, a sua bênção nesta reunião de hoje. Que o Senhor abençoe cada lar aqui representado, cada família, que entre, Pai, neste mundo, uma luz regeneradora, que possamos saber vê-las, saber aproveitá-la, saber ouvir e ter nossas mãos limpas para servir a tua obra. Abençoe, mestre, aqueles que estão em aflições, em provas difíceis,
que possamos ser seus servos fiéis, obedecer às suas leis e servir sempre. Em especial, abençoe Marcela, está no processo de Covid, e a tantos irmãos neste processo. Que assim seja. Meus amigos, agora eu vou colocar uma música para a gente fazer o passe à distância, tá? Depois eu volto e comunico a palestra do nosso irmão Maurício.
Bom, eu vou pedir para todo mundo silenciar o microfone. Eu vou silenciar quem ainda não tá bom? Hoje a palestra, bom, né, eu passo. Hoje a palestra é do nosso amigo, irmão Maurício, tá, com o tema Todas as almas são irmãs. Você, Maurício. Obrigado, Lucas. Primeiro, agradecer a Lucas, porque eu achei a música sensacional. Eu acho que toda a vibração, né, que a gente teve agora nesse momento foi muito bom. Me senti muito bem. E, claro, né, o dirigente tem essa função de estar envolvendo a todos, né, com a preparação da música, né, com a leitura prévia, né, e tudo isso aí tem muito de Lucas nisso aí. Então, é importante, né, eu estar agradecendo a Lucas. A gente que vai ser amanhã dirigente, né, que a gente vai sempre trocando, né, os dirigentes, né, entendam isso que eu quero dizer, não é por Lucas em si, mas o dirigente faz esse envolvimento, é muito bacana, muito bonito, e foi muito bom essa irradiação todos sentiram, né? A música foi muito boa. Então a gente vai estar falando hoje sobre todas as almas são irmãs. Deixa eu começar a ver aqui. Antes de eu botar a tela, não posso já ver logo. Já está aberto, não sei aonde. Apareceu para vocês aí? Apareceu, né? Sim, apareceu. O que eu quero fazer aqui? Está grande agora, né? Beleza. Então, vamos falar sobre todas as almas são irmãs. E esse tema, né, vem do tema central do mês, que é ai, meu Deus do céu. Como é que é o nome? Comunhão Universal. Né? O tema central do mês é a comunhão universal. E hoje a gente vai falar sobre todas as almas são irmãs. E esse tema foi tirado do livro de Leon Denis, que é O Grande Enigma. E o que acontece? Quando eu fui pesquisar, procurar, né, esse livro também, né, a gente acha ele na internet em PDF, é um livro muito bom, como diria o meu amigo Samuel, é muito bom mesmo. Esse capítulo é o capítulo 3, né, do livro, que fala justamente sobre a comunhão universal. Durante todo o capítulo ele vai descortinando sobre essa comunhão, né, de nós com Deus, Deus conosco, né, logo com todo o universo, né, e vai falar, claro, sobre esse subtema, que é todas as almas são irmãs. E o capítulo é lindo, né, é lindo, ele é um pouco extenso, ele tem 7 páginas, e com certeza eu não vou conseguir trazer para vocês tudo que esse capítulo trouxe, que realmente vale a pena a gente depois dar uma lida, dar uma folheada, pelo menos no capítulo, se puder o livro todo, já coloquei como meta para mim também, tá imprimindo isso aí, ou comprando, né, depois com o Tirlena, que é melhor, que eu gosto de ter na mão. É muito rico, muito bom. E a gente vai tentar falar um pouco sobre o que trouxe esse capítulo para nós, porque antes de trazer a palestra, né, a gente trabalha, a gente estuda, então isso primeiramente, a palestra é sempre para a gente, né? E para mim foi muito, muito rico, acrescentou bastante, né? Então, quando a gente fala de todas as almas são irmãs, vamos começar então a falar um pouco do princípio, né? No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, né? Vamos dizer assim. E o princípio, né, de a gente falar das almas, né, vamos falar então do princípio do espírito. E o espírito, para isso aí nós vamos falar então, vamos usar a Gênesis, vamos usar o livro dos Espíritos, vamos usar um pouco do Evangelho, vamos usar bastante, né, o livro de Leon Denis, para depois estar fechando, né, o tema, né, central dessa palestra. Então, quando a gente vai falar então de origem dos espíritos ou das almas que são irmãs, se são irmãs é porque tem a mesma origem, né, que tem o mesmo pai, a mesma mãe, né? E o espírito, então, se a gente vai procurar lá na Gênese, ou no próprio Kardec, dos Espíritos, a gente não vai ter uma coisa muito precisa, né, sobre a origem e a criação dos espíritos. Mas a gente vai ter uma noção de acordo com aquilo que a gente tem, como eles mesmos colocam para a gente na Gênesis, né, capacidade no momento de entender. Até porque dessa origem, dessa criação, né, vai remontar a tempos muito para trás, né, de nossa existência até como seres inteligentes, né, o princípio espiritual, que não
que foge demais à nossa compreensão, e somente Deus vai ter essa noção mais concretizada, né? Talvez os espíritos mais elevados, né, os crísticos, consigam ter uma visão mais clara, né? Mas provavelmente não tão perfeita, eu imagino. Então, a gente tem que lembrar que Deus é o criador de tudo e de todos. A inteligência suprema que criou tudo e todos, né? Todo o universo, todos os astros, todas as estrelas, todas as pessoas, todos os espíritos, né? Todos os seres. E logo na criação, a gente, num estudo intercalado, paralelo da Gênese com o Livro dos Espíritos, e inclusive a gente teve acesso de um esquema, botei aqui uma parte aqui, vamos até procurar, tá aqui. Botei ali um esquemazinho aqui, né? Deus no topo, né? Seguindo essa tríade universal, a criação maior, e as suas primeiras criações, logo no início, lá nos tempos mais, os primórdios, né? Ele vai, a princípio, criar o princípio espiritual, ou o princípio inteligente universal, que daí, então, vai gerar esse princípio inteligente mais para frente, com o decorrer de combinações, de evoluções, que nos foge, né? Vai surgir o espírito. E do outro lado, né, o princípio material, ou fluido universal. E daí, então, vai gerar tudo aquilo que provém desse fluido cósmico, que será a parte material. Então, Deus, né, seguindo a tríade universal que nós conhecemos, Deus acima de tudo, né, Deus como o Criador maior, de um lado, o princípio inteligente, ou o espírito, do outro lado, o ramo material, ou ramo físico. Ali eu coloquei para a gente ali, né, o princípio inteligente provém do princípio espiritual, e sua individualização resulta na formação do espírito, que em contínuo processo evolutivo irá se tornar o espírito imortal, que hoje nós conhecemos como nós, né? Mas que no início éramos esse princípio, que até então não tínhamos uma inteligência ou um pensamento inteligente formado. Passamos por processos, assim como lá no campo material, que a gente não vai falar muito sobre ele. A gente tem diversos processos até esse fluido cósmico se concretizar o suficiente para atingir os nossos sentidos. Lá também, no campo do princípio espiritual, vão ter inúmeros processos e combinações, né, de evoluções que os próprios espíritos colocam para a gente, que fogem ao nosso conhecimento, para gerar, então, o espírito. Então, a gente vai direto agora para a Gênese. Deixa eu só tirar a telinha de vocês, que vocês estão atrapalhando. Como é que é? Ocultar. Aí, para eu poder ler também aqui, né? Aí, na Gênese, como eu falei, a gente tentou buscar algo nesse sentido para poder estar dando o pontapé inicial. E, como eu falei, no livro O Enigma, né, ele traz, né, toda essa trajetória, né? Eu modifiquei um pouquinho, porque ele fala de uma forma um pouco bem mais detalhada e ampla, né? E eu aqui puxei só um pouquinho coisas mais concretas da Gênese, para depois voltar para o Enigma, que é o livro de Leon Denis. Então, o que Kardec nos diz lá na Gênese? O espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá, simultaneamente, com o livre-arbítrio e a consciência, a noção dos seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização, né? Que é um pouco daquilo que iniciamos a falar, onde Allan Kardec vem trazendo que o espírito vai passar também por esse processo de evolução, mas uma evolução bem primordial, né? Que foge aqui a nossa consciência, porque até então não há uma consciência, né, de raciocínio inteligível nesse processo, só depois que passar por diversas camadas, né, de evolução, no caso aqui ele coloca aqui, habitando, né, seres mais inferiores, mas que vão ter funções importantes no desenvolvimento desse espírito inteligente e imortal, é que vai ter a individualização de cada um de nós, certo? Ele coloca os espíritos. Acerca da origem do ser espiritual, o homem só pode formular hipóteses. E quer porque esse conhecimento está fora do alcance do seu conhecimento atual, quer porque ele seja inútil ou prejudicial, presentemente, Deus não lhe outorga nem mesmo pela revelação. Aquilo que falávamos há pouco, né? Então, essa
conhecimento pleno, né, de como é que é essa origem, de onde vem, a gente ainda não tem. Cada vez vamos nos aproximando um pouco mais de entender, né, agora com a física quântica, agora com o nosso andamento intelectual, a gente vai chegando mais próximo, mas ainda está longe, pelo que eu entendo, né, na minha opinião, entendemos, claro, né, com mais profundidade, essa origem, essa formulação, né? Então, a gente começa a ver que, vamos partir do ponto, então, que somos hoje espíritos já individualizados, já individuais, né? Já inteligentes, né? Que já caminhamos nesse processo todo, passamos por toda essa evolução, a ponto de hoje aqui estarmos agora com o mesmo objetivo, só que em etapas diferenciadas da evolução, visto que isso que a gente está vendo aqui na Gênesis, né? É o mesmo que ocorre em toda a parte da criação, em todo o universo. No nosso caso, a gente vai estar vendo como sociedade humana e com aquilo que a gente consegue estar entendendo. Mas em qualquer nível do universo, o processo vai se dar da mesma forma, porque o Pai é o mesmo, a origem é a mesma, né? E o caminhar, o finalizar dessa trajetória, né, vai ser também o mesmo, né? Só que cada um seguindo os seus próprios caminhos ou suas próprias escolhas, né, e trajetória. Ele continua lá na Gênesis, né? O que ele permite saber é que todos procedem do mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais, que todos atingirão o grau máximo da perfeição com seus esforços pessoais, que todos, sendo filhos do mesmo Pai, são objeto de igual solicitude e que nenhum há mais favorecido ou melhor dotado do que os outros, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Então, aqui ele explica bem aquilo que muitas vezes a gente repete em diversas situações, estudos ou palestras, né? Que todos somos criados simples e ignorantes com as mesmas características e aptidões. Foi o que ele falou. E o nosso trilhar, a partir dessa criação, vai ser de acordo com as nossas próprias atitudes e escolhas. Mas, como ele colocou ali, todos com a igual aptidão para progredir, né? Então, não tem escolhas, não tem preferências, né? Vai depender exatamente, exclusivamente dos nossos esforços pessoais para que possamos, então, estar nos desenvolvendo, né? E sendo todos cada vez mais próximos e mais iguais ao nosso próprio Criador, ao nosso Pai. Ele coloca, e por sermos todos, então, irmãos dessa forma, já começamos, então, a falar sobre essa irmandade, né? Seremos todos também, como ele coloca, objetos da mesma solicitude divina. Como a gente viu até na lição que Lucas trouxe hoje para a gente, das mãos limpas, né? O Paulo, ele não era diferenciado por isso, nem mesmo Paulo, nem mesmo tantos outros vultos, né, do cristianismo, né, que tiveram e realizaram ações que marcaram, né, que chamaram muita atenção, foram objetos de uma escolha, uma preferência à parte. Não, né? Todos tiveram a mesma trajetória e as escolhas foram que fizeram eles chegar lá. A lição foi muito linda, né? Quando coloca que, a partir do momento que fizermos por onde caminhar, temos as mãos limpas, os pensamentos cada vez mais bem direcionados, né? E voltados nesse ideal da universalidade de todos nós, mais fácil será para que Deus possa agir por nós. Era o que acontecia com Paulo, né? E ali fala rapidamente sobre a sua trajetória, que a gente conhece também de outros livros. Então, e nenhum de nós, assim como Paulo exemplificou muito bem, né, vai estar dispensado do trabalho para atingir a meta, ou seja, o esforço vai depender de nós, né? Não vai ser pela prece, pelo amor, enfim, pela toda a força que a nossa mãe ou nosso pai entrega por nós, que a gente vai ser feliz, ou que a gente vai alcançar nossos objetivos. O mais amor que tem as pessoas próximas a nós, depende de nós. O caminhar, né? O seguir passo a passo, o passar e superar obstáculos e dificuldades, né?
A gente pode nos fortalecer pelos recursos emanados do amor do próximo, do amor dos nossos irmãos de caminhada, do amor de Deus. Mas a trajetória, o passo a passo, é nosso. Então, a gente vem, então, para o grande enigma, que agora vai especificar um pouquinho mais sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, para a gente poder estar entendendo, como eu falei, cada vez mais essa comunhão universal e essa irmandade que todos temos uns com os outros. Ali eu botei a foto, né, do Leon Denis, que foi, para quem não conhece, o principal discípulo de Allan Kardec na divulgação e na defesa do espiritismo. E esta obra ele aborda temas ligados ao universo, à natureza. E o objetivo é mostrar o porquê da existência do homem e a necessidade da crença em Deus. Como eu falei, me parece ser uma obra magnífica. Eu só li só o capítulo 3, né, porque o tempo não foi permitido ler todo, mas vale a pena ler, e eu coloquei para mim, para poder estar lendo isso aí em breve. E o que ele vem trazendo ali? Aqui, a partir de agora, todas as colocações que eu for colocando são oriundas do texto. Só no final que eu coloquei algumas coisas minhas, né? Mas todas aqui vão vir do texto, são pensamentos de Leon Denis, né? Que tem diversos livros publicados também, que corroborou muito com a divulgação e a consolidação do espiritismo, né, aqui na Terra. E a gente vai estar trazendo essas colocações dele e vamos estar falando um pouco sobre elas, porque são muito profundas. Ele coloca: cada alma é uma irradiação da grande alma universal, uma centelha do eterno foco. Lá no livro está foco, aqui eu botei fogo, mas lá no livro está foco. Então, cada alma é uma irradiação da grande alma universal, uma centelha do eterno foco. Ou seja, todos nós, então, viemos do mesmo fogo que queima, né? Do mesmo Pai maior. Nós, porém, nós ignoramos a nós mesmos. Ou seja, não temos, por mais que às vezes a gente até reflita um pouco e pense sobre isso, a gente ainda não tem a plena consciência desse fato. E essa ignorância é a causa de nossas fraquezas e de todos os males. Olha só que Leon Denis, então, nos fala, né, que a partir do momento que começamos a ter essa consciência cada vez mais clara e intrínseca dentro de nós, não teremos mais fraquezas nem males em nossas vidas ou em nossa trajetória. Então, isso é fundamental, essa consciência dessa irmandade em Deus, nessa irmandade dentro do universo, é fundamental para o nosso caminhar, para a nossa trajetória. Então, ele começa por aí, o capítulo, né? E vai adiante. Somos a criação e expressão de Deus, que é a fonte do bem. Somos a criação e a expressão de Deus, que é a fonte do bem. Mas esse bem eu o possuo somente no estado de germe, e a nossa tarefa consiste em desenvolvê-lo. Então, aqui tem um livro também, outra capa do livro, tem diversas capas, você vai pesquisar, mas ele coloca, então, que temos dentro de nós essa centelha divina, ou essa partícula divina, que é esse bem maior, né? Que é oriundo, que é a nossa partícula, a nossa parte mais próxima de Deus. Então, cabe a nós, né, descobrirmos, né, conhecermos essa parte. Então, é o autodescobrimento de que temos essa grandiosidade, por mais que ainda de forma, né, pequenina porque a gente não dá atenção para ela, por isso que a gente não permite que ela cresça, mas está ali. Então, o autoconhecimento que a gente fala e que é falado na humanidade o tempo todo, ao meu modo de ver também, é exatamente isso aí. Entender, né, e compreender que esse bem maior, que esse que divino está dentro de nós, esse germe. E cabe a nós não apenas descobrir ou conhecer, mas desenvolver esse germe, essa partícula que temos dentro de nós. E para desenvolver essa partícula, para a gente poder estar fazendo ela cada vez mais tomar tamanho, né, crescer na nossa consciência e crescer também não só dentro de nós, mas de dentro para fora, né, a gente pode resumir essa tarefa em 3 palavras, que seriam a saber, tá logo adiante. Exatamente, saber, crer e querer. Leon Denis, então, coloca que para desenvolvermos esse bem, nós precisamos saber que temos
recônditos inatos recursos incalculáveis. Eu coloquei exatamente como ele escreveu, é um pouco complexo, eu mesmo fiquei tentando, né, tá entendendo da melhor forma, mas recôndito significa, né, profundezas, né, nas partes mais íntimas, mais escondidas, né? Então, temos lá as partes mais profundas nossas, né, recursos que nasceram conosco, por isso inatos, e que são incalculáveis, né? Então, a gente precisa começar a iniciar essa consciência, é o primeiro passo, essa consciência de que temos essa partícula divina e que essa partícula, ela traz recursos incalculáveis, ou seja, a gente pode fazer coisas que a gente, muitas vezes, não temos noção, né? Não consegue calcular ou elencar ou anotar, mas está ali. E saber que a gente pode muito mais é imprescindível, segundo o próprio Leon Denis. Segunda palavrinha que ele resumiu a nossa tarefa seria crer na eficiência da nossa ação sobre os dois mundos, o da matéria e o espiritual. Muitas vezes, né, quanto a esse primeiro mundo que ele coloca ali, a gente não tem muita dúvida que a gente vai estar exercendo, né, influência, né, e vamos estar interferindo, né, de forma mais contundente na matéria, no mundo físico. Isso é fato, a gente sabe, vive isso aí o tempo todo. Mas a gente tem também essa nossa ação, e ela vai ter eficiência também no plano espiritual, porque a gente vai entender cada vez mais, inclusive nesse estudo de hoje, né, nas nossas reflexões, que esses mundos estão conectados. E o que a gente faz aqui vai interferir, vai agir também do lado de lá e vice-versa. Tanto é que a gente entende que hoje, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, a gente pode atrair espíritos que estão no plano de lá, a gente pode repelir espíritos que também não estão no mesmo plano que nós, a gente pode estar modificando a atmosfera, não apenas do nosso planeta, através da poluição, através da emissão de gases, ou, pelo contrário, né, plantando árvore, a gente consegue, né, cuidando da água, a gente consegue mudar a nossa estrutura física, mas também, de forma mais sutil, a gente consegue mudar toda a estrutura do plano espiritual que nos cerca também. Então, a gente precisa crer que a nossa ação, ela age, né, nesses dois mundos. E daí, então, sabendo dos nossos recursos e crendo que a gente tem ação nesses dois mundos, né, a gente vai para o terceiro ponto, que é querer o bem, dirigindo o nosso pensamento para que o belo e o grandioso, para o que é belo e grandioso, e conformando as nossas ações com as leis eternas do trabalho, da justiça e do amor. Então, não basta a gente saber, não basta a gente acreditar, é preciso, então, a gente querer. E esse querer aqui tem muito a ver com a vontade, né? Com a vontade de ir lá e fazer e realizar. A gente sabe que temos esse bem maior dentro de nós, a gente acredita que ele está presente, que ele interferimos nele e ele interfere em nós, né, de certa forma, em todos os planos da vida, mas a gente quer fazer algo para que esse bem cresça realmente, para que esse bem tome vulto maior dentro de nós. É isso aí. Então, temos que querer, temos que ter a vontade que movimenta, não aquela vontade que a gente costuma dizer, né, aquela boa vontade, mas que não sai das palavras, né? É preciso a ação. E daí, então, ele coloca, né, agindo de conformidade com as leis eternas do trabalho. A gente vê no Livro dos Espíritos o que é o trabalho, o que é essa lei eterna do trabalho. É a lei que todos nós temos que estar agindo de forma útil, né, para nós, para o próximo, para o mundo que nos cerca, né? E todas as nossas ações com essa finalidade útil. Isso é trabalho, né? E a gente, muitas vezes, estamos aqui encarnados para começar a entender a essência do trabalho, e nem sempre a gente tem essa predisposição, né? A gente precisa trabalhar todo dia, acordar e começar a entender que o trabalhar implica, agora com esse pensamento, né, na ação, né, às vezes indireta, muitas vezes indireta, outras tantas direta, né, não só influenciando a nossa vida, mas a vida de todos que estão ao nosso redor, uma grande cadeia. E a gente ficamos, às vezes, ainda tão felizes de poder ter um feriado e ficar em casa, né? Ou domingo e sábado, então, para aqueles que não trabalham fim de semana, a gente sempre quer, ou seja, a gente não entendeu ainda a importância do trabalho. A gente acha que o trabalho é só bater ponto, fechar o ponto, fazer aquela tarefa e voltar para casa. O trabalho, a lei do trabalho é muito maior. E a gente está ensaiando, quando a gente aprende a bater o ponto, a voltar, né, a cumprir horário, a gente está ensaiando, né,
a disciplina e o compromisso para poder agir de forma consciente numa coisa maior, com justiça e principalmente com amor. Não vai ser mais pela obrigação, né, ou pela rotina, né, mas sim com amor, com a consciência. Então a gente vai estar direcionando, sabendo, acreditando e querendo agora fazer de forma diferenciada, impactar de forma diferenciada o nosso ao redor de forma completa, de forma mais universal. Eu coloquei, então, seguindo o enigma, né? O nosso estudo não vai ser muito longo, não, porque vai trazer muitas reflexões para a gente estar levando depois, né? A gente não tem como esmiuçar e trazer tudo, os pensamentos todo concretos. A gente precisa estar refletindo com o tempo, né? E ele coloca aqui uma coisa muito interessante também, que a gente vai falar. Vindas de Deus, todas as almas são irmãs. Todos os filhos da raça humana são unidos por laços estreitos de fraternidade e solidariedade. E os progressos de cada um são sentidos por todos, assim como os rebaixamentos de um afeta todo o conjunto. Então, ele explica novamente, né, que todas as almas, por serem oriundas de Deus, isso a gente não tem dúvida, né? A gente somos todos oriundas de Deus, somos, então, irmãs. E temos laços que nos ligam de forma estreita, ao ponto que os nossos progressos, né, o nosso caminhar, vai estar influenciando diretamente no derredor. Não só no derredor, como também nas pessoas que estão ao nosso redor. Ele coloca que os progressos de cada um serão sentidos por todos, assim como também os rebaixamentos irá afetar todo o conjunto. A gente lembra o conceito que Kardec nos traz da evolução dos mundos, né? Onde a nossa casa, né, é a Terra, é o nosso mundo de provas e expiações. E ele também evolui, ele também se desenvolve na escala dos mundos. E como que ele se desenvolve? Como que ele deixou de ser um mundo primitivo, passou a ser um mundo de provas, passará a ser um mundo de regeneração, um mundo feliz? Como? Exatamente com o caminhar das pessoas que aqui estão encarnadas, porque todas elas estão ligadas, né? Ou seja, a gente vai ter pessoas aqui que vão estar um passo, digamos assim, da perfeição, ou um passo, né, de habitar em mundos mais adiantados, e vamos ter outras pessoas que estão também um passo, né, a manter-se no mundo mais primitivo, no mundo mais inferior. Então, a soma todas as pessoas que vai fazer a Terra estar caminhando, porque uma menos a outra vai dar o equilíbrio, né? E à medida que todas vão caminhando, até aquela que estava mais ligadas a questões mais inferiores, né, vão estar cada vez menos também. Isso, então, vai impactar todo o nosso mundo, né? Então, ali eu coloquei na primeira foto ali nas almas irmãs, né, oriundas do mesmo pai, seguindo a mesma trajetória, cada um através de atitudes e escolhas diferenciadas. E aqui eu coloquei, né, eu achei muito interessante essa foto aqui, porque eu lembrei de mim, né? Aqui vocês estão vendo uma pessoa correndo, né? E aqui parece que ele corre em meio a diversas pontes de sinapses, né? Eu lembrei das sinapses dos neurônios, né? Que ocorre, que são pulsos elétricos no nosso cérebro, né? Que transmitem nossos pensamentos e ações e comandos cerebrais para o corpo de forma geral. Eu lembrei disso aí, eu vejo isso aí, e por que eu trouxe isso aí? Porque eu gosto de correr e corro na rua. E muitas vezes a gente está correndo, embora a corrida ou a atividade física muitas vezes precisa de foco, você precisa estar focando naquilo ali, e quando você começa a focar esse exercício do foco, você esquece ao redor, muitas vezes acontece o contrário, né? Você não procura focar no que você está fazendo, você usa a atividade física, né, ou aquele modo repetido, né, que causa uma instabilidade no seu organismo, para você pensar em diversas coisas. E você, então, pensa, né, nos seus problemas, nas suas dificuldades, você pensa, né, nos seus objetivos e começa a traçar planos, ou você, muitas vezes, tudo isso aí que eu estou falando acontece comigo nas minhas corridas, né? Ou você, muitas vezes, começa a pensar no próximo. Eu costumo, em alguns momentos, já relatei para alguns isso aí, na minha corrida, sabendo de algum caso específico, começo a fazer uma oração, né?
para mim, muitas vezes, né, para alguma situação que eu estou vivendo, para outras pessoas que a gente tem conhecimento que estão precisando também de um auxílio, e a gente não tem como ajudar de forma mais direta, a gente faz uma prece, e nessa prece, nesse momento da corrida, o que acontece? Acontece isso aí. A gente começa a correr e nossos pensamentos começam, então, a emanar, a seguir direções diferenciadas, e se batem, se misturam com outros pensamentos, com outras formas de radiação, né? E isso aí acaba por interferir, dependendo da sua vontade, né? Daquele que tiver uma vontade mais forte, aquele que tiver uma vontade menos intensa, né? A gente começa a interferir. E assim ocorre o processo da irradiação. Da mesma forma semelhante ocorre o processo do passe, que a gente fez agora à distância, né? Nosso pensamento, a gente irradia algo, né, positivo, no caso que eu colocava aqui, e a gente então direciona a nossa prece para que o melhor, para que aconteça. Então a gente começa a interferir no mundo que está ao nosso redor, nas pessoas, no mundo, na psicosfera, como disse André Luiz, eu acho que na evolução dos mundos, né? Eu acho que sim, agora me fugiu um pouco qual foi exatamente, né? Ele coloca que, nos Mensageiros, que ele traz a ideia de psicosfera, quando ele fala que no momento da Segunda Guerra, né, onde os homens, né, muitos estavam em guerra e muitos estavam pensando na guerra, às vezes muitos vibrando pela morte do outros e outros tantos chorando e lamentando, a psicosfera da Terra, ou seja, o conjunto de energias, que é a psicosfera, é o resultado desse conjunto de pensamentos e energias emanado de nós. Então, a psicosfera da Terra ficou densa, ficou carregada, ficou difícil de respirar, né? Fazendo uma metáfora, claro, né? Porque a gente impregnou a Terra com pensamentos, na maioria, de tristeza, de depressão, ou às vezes até de ódio pelos pensamentos que tem que matar, que vão morrer, que vai vencer, e isso tudo, então, agiu na psicosfera. Então, quando corremos, quando entendemos que interferimos nos dois mundos, e quando percebemos que a gente pode fazer isso aí de forma consciente, né? Cada momento de nossa vida acaba sendo uma oportunidade de impactar a psicosfera, de impactar o nosso próximo, né? E de nos envolver com o nosso próximo. E assim, como ele colocou, progredindo-nos e fazendo progredir o próximo, ou muitas vezes nos rebaixando e também, assim, rebaixando ou atrapalhando o próximo. Então, essa interligação é que a gente vai começar a falar a partir de agora, que todos estamos interligados, né? E antes de falar dessa interligação, ele vem falando ainda sobre a alma, né? Atingindo o homem o conhecimento da sua verdadeira natureza e da sua unidade em Deus. Olha que interessante que Leon Denis traz, né? O homem, então, vai ter o conhecimento da sua natureza, que é divina, né? E da sua unidade em Deus, ou seja, Leon Denis está falando, né? O homem em unidade com Deus. Pode-se dizer Deus em unidade com o homem. É a mesma coisa. Leon Denis colocou. Entrando, então, essa noção em sua consciência, em seu coração, ele irá se elevar até a verdade suprema. Então, quando tivermos essa consciência, atingimos essa consciência que Leon Denis está trazendo para a gente, qual a consciência? De que Deus e nós somos um, a gente vai conseguir, então, se elevar, compreender ou iniciar o nosso processo de conhecimento da verdade suprema, da verdade de todas as coisas, da verdade que acredito que é aquela que os homens mais inteligentes, os grandes cientistas ou grandes pensadores estão procurando, né? E assim, esse homem, então, domina do topo as vicissitudes terrestres. Ele encontra a força que remove as montanhas, que o torna vencedor na luta contra as paixões e permite, assim, desprezar as decepções e a morte. Então, chegando nesse ponto de consciência, né, o homem, então, vai superar tudo aquilo que for grilhão da matéria, tudo aquilo que forem situações que nos prendam, nos limitem, né, a vida apenas material. Então, ele vai encontrar aqui, nesse conhecimento, aquela força que lhes falava capaz de remover montanhas, né, de superar todas as dificuldades, de remover e trazer respostas para qualquer questão maior. E assim vai se tornar vencedor das paixões, e permitindo assim desprezar, ou seja, superar
esses conceitos, né, das decepções, das tristezas momentâneas e da morte, que é o que muitas vezes assola a maioria de nós, principalmente nesse tempo de pandemia, e que parece que ficou mais evidente, né, esse momento denominado morte. Então, esse homem começa, então, aqui a uma comunhão maior com o Pai. E, a partir daí, ele executa o que o vulgo chama de prodígios. Por sua vontade, por sua fé, submete, ele governa a substância, quebra as fatalidades da matéria e torna-se quase um Deus para os outros homens. Olha, muito legal isso que Leon Denis nos traz, né? Porque ele vem colocando, então, que o homem, a partir desse momento, ele começa, então, a realizar coisas que ninguém acredita. Que ninguém acredita e que, por isso, por não acreditar, por não saber como se faz e por não ter noção, né, acha tão maravilhoso que vai lá e fala que isso é um milagre. Quando, na verdade, é apenas esse conhecimento com aquela verdade suprema, né? E esse estreitar de relação, né, faz com que ele se assemelhe muitas vezes a Deus, e a gente se recorda que na passagem do Cristo pela Terra, né, essa noção de semelhança divina foi tão grande que muitos credos o veem como um Deus, né? E colocam que o Pai e ele são a mesma coisa. Quando uma criatura, o outro é criador, né? Mas que trazem essa estreita relação que talvez nos foge realmente hoje, né, a uma consciência maior, mas que, como ele afirma, né, vivemos uma unidade com Deus. E essa unidade do Cristo, né, ou dos Espíritos Cristos com Deus, é tamanha que eu me recordo, agora sim no livro de André Luiz, né, Evolução em Dois Mundos, que ele fala que os Espíritos Cristos trabalham, né, como oleiros, né, na formação dos mundos, e eles executam a vontade do Pai. E eles conseguem ter esse contato com o Pai através de uma união, segundo André Luiz, indescritível, onde eles entendem exatamente a vontade do Pai e colocam em ação, né, para daí então executar a criação, né, como co-criadores. Um capítulo que ele fala de criador e co-criador. André Luiz traz isso aí. Então, essa relação desses espíritos que chegam nesse ponto, né, segundo André Luiz, era indescritível. Ele não tinha e não conseguia, né, estar descrevendo como era essa relação. E o Cristo veio e nos colocou um pouco sobre ela, e nos colocou que ele e o Pai eram um. Ou seja, a relação era tão estreita que era como se fosse um só. O Cristo, então, né, muitos na passagem pelo mundo aqui chegaram até essas alturas de evolução, de vistas, como o Leon Denis coloca. Mas só o Cristo chegou ao ponto de dizer: eu e o Pai somos um, e ele está em mim e eu estou nele, trazendo e simplificando como era estreita a relação desses seres, né, seres crísticos, com o Pai, né? E o Cristo nada mais é, ele é tudo, né, digamos assim, mas ele veio mostrar até onde podemos chegar, né? Até onde essa centelha pode estar sendo cuidada, alimentada e está crescendo até esse ponto. As palavras do Cristo, então, aquelas palavras não se aplicam somente a ele. Elas são verdadeiras para a humanidade inteira. Justamente para que todo homem saiba da sua condição íntima, é que ele nos disse: vós sois deuses. Então, aqui, aquela ideia, né, que o Cristo colocou, né, tudo que eu posso, vós também podeis fazer, eu e o Pai somos um, né, vós sois deuses, veio justamente a trazer que para todo homem, para toda a humanidade, essas verdades são aplicáveis, essas verdades são factíveis, né, a partir do momento que a gente faz aquela trajetória que Leon Denis nos colocou, né, saber, crer e querer. Nos descobrir, né? Desenvolver esse quê divino que temos dentro de nós e não desenvolver outras situações, porque outras situações serão todas a nível físico, né? E a nível físico vão ser findáveis, vão começar e vão acabar, vão começar e acabar. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é da nossa essência, isso não acaba, isso vai só se desenvolver,
que é isso que a mensagem que Cristo veio nos dizer, que é o que Leon Denis veio nos colocar também, como sendo todos irmãos e temos esse fator, esse caminho em comum. Então, vós sois deuses. Então, a gente entra, então, nessa parte aqui, que é também lá do Leon Denis, onde eu coloquei como lei da solidariedade, mas ele coloca aqui, todos os seres estão ligados uns aos outros e se influenciam reciprocamente. O universo inteiro está submetido à lei de solidariedade. Olha só, então, né? Exemplificando, né? Todos os seres estão ligados uns com os outros, como a gente falou, de forma recíproca. O universo inteiro está submetido à lei da solidariedade. Ou seja, esse comungar de energia, de pensamentos, né? de atitudes que reverberam e que impactam de forma direta ou indireta no próximo, no nosso mundo, acontece em todo o universo. Leon Denis, ele fala, não coloquei aqui, mas eu separei para poder ler, porque eu falei, isso aqui eu não posso deixar de trazer para vocês. Aqui, os mundos nas profundezas do éter, os astros que a milhares de léguas de distância Nossa Senhora, nem eu entendi. Intercruzam seus raios de prata, conhecem-se, chamam-se e respondem-se. Uma força que nós denominamos atração os reúne através dos abismos do espaço. A exemplo dos astros do céu, todas as almas se atraem. Então, justamente o que ele colocou, né? O universo todo, ou seja, desde os astros das estrelas mais longínquas até as partículas e seres mais inferiores do nosso planeta, né? A gente vai estar se conectando, né? Se atraindo e repelindo nessa dança, como dizem alguns cientistas que já estão chegando muito próximo disso aí, nessa dança da evolução, né? E impactam um no outro. E ele continua, em todos os graus da sua ascensão, a alma ela é atraída, ela é auxiliada e é socorrida pelas entidades superiores. Todos os espíritos em marcha são auxiliados por seus irmãos mais adiantados e devem auxiliar, por sua vez, todos os que lhe estão abaixo. Como estamos todos ligados, aqueles que estão acima de nós também sentem as nossas dores, sentem os nossos apelos, ouvem os nossos apelos, sentem as nossas dificuldades. E como nos amam, assim como nós também os amamos, né? Eles não conseguem ser felizes vendo, nos colocando aqui como esses seres que pedem o socorro, que assim somos, né? Eles não conseguem ser felizes ou caminhar também na sua ascensão, sabendo que estamos em sofrimento ou que estamos ainda de olhos vendados. Então, começa a formar-se um anel de auxílio mútuo, né, de solidariedade, onde esses irmãos mais adiantados procuram sempre nos auxiliar, ora encarnando entre nós, ora nos trazendo sugestões, ora enfim, nos envolvendo com as melhores energias para que possamos, né, nos fortalecermos e seguir adiante a nossa trajetória. De diversas formas, eles vão estar nos auxiliando. E assim, forma-se esse anel de solidariedade deles conosco, e assim ocorre em nível, agora, mais inferior de nós para com aqueles mais abaixo, formando, então, grandes anéis de solidariedade durante toda a escala evolutiva do ser humano, né, ou do ser espiritual. Assim, cada individualidade forma esse grande anel de solidariedade, que será através da fraternidade e da caridade, que são as grandes ferramentas para o fortalecimento desse anel, que essa solidariedade vai crescer. E então, a gente vai cada vez fortalecer essas nossas ligações eternas. E como a gente entende, né, que a verdade ela é universal e o Espiritismo é uma prova disso aí, né? A gente lembra como foi a codificação do Espiritismo, de Allan Kardec, né? Grande mestre, grande professor, grande magnetizador, né? Uma mente genial, percebeu que todos os fatos que aconteciam em todo o mundo, não era apenas na França, né? Que eram as comunicações, as batidas, as mesas, etc., que tinha algo mais. Ele começou, então, a ver que tudo acontecia e codificou a doutrina espírita que a gente conhece, né? A verdade também, esses fatos, eles não são exclusivos da doutrina espírita, eles acontecem e são descobertos por todo o mundo.
em todo local, né? Espíritos reencarnam e trazem um pouco, levantam um pouco desse véu, trazendo uma verdade, trazendo uma reflexão, trazendo um caminho a trilhar, e assim, então, cria-se diversos focos de engrandecimento. Eu trouxe aqui, sem pretensão, mas poucas passagens que eu achei que seria interessante, que foi o que eu vivenciei um pouco nessa semana de preparação, alguns vídeos que eu fui vendo, algumas coisas que eu fui lendo, e eu trouxe aqui justamente para tentar exemplificar como essa verdade ocorre o tempo todo, né? O Mário Sérgio Cortella, né? Ele nos traz uma frase, ele é o professor, doutor, filósofo daqui que a gente conhece no Brasil, ele traz uma frase para a gente que é a seguinte: a morte é um fato, não uma ameaça, é um alerta que diz: não desperdice a vida. Ele gosta de falar, não desperdiçar a vida é não ter uma vida banal, fútil ou inútil, que não tenha aproveitamento. Porque a morte, todos nós sabemos que irá acontecer, ela é um fato, então não deve surgir como uma ameaça, não devemos viver temendo a morte o tempo todo. Como eu falei, na pandemia parece que isso cresceu um pouco mais, né? Mas ela é um fato. Mais cedo ou mais tarde ela vai estar chegando até nós, mas como a doutrina espírita nos traz, como os filósofos conseguem estar entendendo, né? Ela não pode ser uma ameaça, é apenas uma mudança, ou uma passagem, como a gente diz, né? Ou apenas um lapso no tempo da nossa eterna vida espiritual. Então, a gente não deve desperdiçar, então, essa vida que a princípio é tão curta, né? Desperdiçar sem colocar uma utilidade. Lembra da utilidade? Lembra do trabalho? Todo trabalho tem que ser uma atividade fim útil. Então, nossa vida tem que ter uma utilidade. Não é viver por viver, como dizem algumas músicas, né? Deixar a vida nos levar, né? E etc, né? É justamente colocar um propósito em nossas vidas. E daí, então, a gente traz um outro filósofo americano, o Ralph Waldo Emerson, que diz assim: torna-te necessário a alguém. Uma das formas de não desperdiçar a vida é a gente ser necessário, a gente impactar positivamente, é claro, a vida do outro, não negativamente, não mais negativamente, visto que com a doutrina espírita a gente sabe que impactamos muito negativamente a vida do outro em outros momentos. Mas tornar necessário, né, fazer alguém sentir falta de nós no melhor sentido, no sentido de impactar positivamente, no sentido de ser útil para alguém, de maneira que a nossa obra, aquilo que a gente fizer, permaneça quando materialmente não estivermos aqui, né? E que a gente possa, nessa linha, né, entender que nós somos e que todos são importantes. Com esse processo que vivemos de lockdown, né, de afastamento, a gente começou, talvez, a relembrar como que os pequenos são importantes, né? Como que o motoboy é importante quando a gente não sai de casa e ele muitas vezes se arrisca no trânsito, se arrisca em meio a pessoas e a gente fica em casa para não pegar o vírus, eles precisam trabalhar. Então, é importantíssimo como que o homem do campo, né, que está talvez num ambiente mais fácil, que tem menos aglomeração, mas ele trabalhar, ele ir para o campo, ele continuar, é o que traz a comida para nós. Então, como que pessoas são necessárias. Então, como que todos nós, então, seguindo essa linha que a doutrina espírita disse, né, que estamos ligados um com o outro, né, somos todos necessários, devemos reconhecer e nos esforçar para sermos cada vez mais importantes, né, eu diria aqui, importantes ou necessários de forma positiva para alguém. E ele traz também, essa aqui eu achei muito boa, que é de um judeu, o Rabino Hillel, que é também chamado Sábio Hillel, que ele traz a frase que é muito importante, muito impactante para nós. Ele coloca assim: se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, o que serei eu? E se não agora, quando? Né? Então, se não for por mim, quem o será? Se eu não fizer, se eu não agir, né, em prol da minha própria estrutura, em prol do meu desenvolvimento, em prol da minha higiene, enfim, do meu trabalho, quem irá fazer isso por mim? A gente sabe que pela etapa da vida, enquanto somos crianças, a gente não tem noção ou consciência de nós mesmos e precisamos do auxílio das mães, dos pais, do avô, do tio, quem for que tiver essa função para cuidar. Mas até o momento que a gente já começa a ser capaz, então a gente começa a cuidar de nós mesmos, né? Aí, então, com essa consciência, a gente até chegar ao ponto de cuidar do próximo.
Mas se a gente cuidar só de nós e não cuidar do próximo, ele pergunta, né? Se não cuidarmos de nós, quem irá fazer isso por nós? O próprio Cristo coloca, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Onde ele entende que, para que a gente possa amar ao próximo, primeiro a gente precisa nos amar. Ou seja, cuidar de nós. Sabemos das nossas limitações, dificuldades, né? E progredir, evoluir, para então sabemos o que oferecer, a hora que oferecer e como oferecer para o próximo. E ele continua, o Rabino. Mas se eu for só por mim, o que serei eu? Né? Seria um ser egoísta, seria um ser exclusivista, seria um ser que não se importa com o ao redor. Então, a gente não vai fazer parte desse anel de evolução e iremos ser aqueles que serão rebaixados. Né? Então, a gente não pode ser só por mim, né? Como ele colocou. O que será de nós se formos só por nós? Temos que ser por nós, mas também pelo próximo, na sequência. E se não agora, quando? Quando a gente sabe que a vida é passageira, quando a gente sabe que a vida muitas vezes é curta, que a morte é um fato, nós vamos esperar o quê? Esperar a morte chegar? A gente não sabe quando a morte vai chegar. Né? Então, o momento é agora. O momento é o presente de sermos o momento é justamente o presente, que é o momento de sermos essas pessoas necessárias, que impactam positivamente o próximo, que cuidem, saiba cuidar de nossa saúde física, mental, espiritual, para, sabendo disso aí, né, entrando nesse contato, desse descobrimento íntimo, a gente conseguir impactar e auxiliar o próximo também. Então, trouxe o nosso grande conhecido, né, que traz a máxima para a gente, que a gente leva, né, que é fora da caridade na nossa salvação. Né? Tudo isso aí que a gente veio falando, então, se complementa e tem o ponto foco, né, final na caridade, onde fora da caridade, ou seja, sem o auxílio universal, né, sem essa noção de que todos estamos ligados, então impactamos diretamente, justamente com essa proposta de impactar positivamente o máximo, amar ao máximo e ajudar ao máximo, a gente não vai conseguir estar caminhando. Queremos, como o Rabino falou, ficar só no estreito do nosso íntimo. Precisamos expandir, né? Então, fora da caridade na nossa salvação, todos conhecemos e entendemos. E o maior de todos, que nos disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele que foi a exemplificação de Deus na Terra, né? Que veio nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, através do amor, através do autoconhecimento que ele trazia de si, das suas potencialidades, e de como ele impactava e podia impactar os outros, né? Os seus irmãos, e assim auxiliá-los a caminhar nessa trajetória de anéis que se repete na evolução, para alcançar novamente o regaço do Pai. E eu, não querendo, de forma alguma, né, estar complementando ou estar anexando algo mais a essa fala do Cristo, que é perfeita, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, eu apenas acrescento mais uma frase aqui para a nossa conclusão, né, sem pretensão, mas só no intuito de finalizar, como todas as almas são irmãs, né, que é o propósito de entendermos que todos estamos juntos nessa caminhada. Eu coloquei aqui, amai-vos uns aos outros como eu vos ameis, porque todas as almas são irmãs. E aqui eu coloquei o exemplo dos irmãos que a gente tem de forma muito presente, concreta e direta aqui em nossas vidas, né? Que é a parceria, que é essa comunhão de ideias, de objetivos, que é essa coisa bonita que a infância traz, que a irmandade traz, justamente de estar junto, de crescer junto, de aprender junto, de um estar cuidando do outro. Né? Aquele que tem irmão, que teve irmão, que passou esse período da infância, sabe como que em determinados momentos de nossas vidas, a gente o tempo todo quer estar com o outro, né? Quer brincar com o outro, quer estar junto com o outro. Se não está, pergunta, cadê, onde está? E essa é a essência que eu acho que essa lição traz para a gente, né? Justamente buscar essa essência que a gente tem quando é pequeno, que esses dois trazem para a gente aqui, a gente vê todo dia, para o nosso íntimo e para a nossa família universal. Assim, então, Lucas, a gente vai estar encerrando a nossa reflexão, né? A gente estendemos um pouquinho, mas foi rápido. E é isso aí que a gente queria trazer sobre as almas irmãs, que espero que seja proveitoso, como eu falei, a gente possa estar refletindo sobre o que foi dito, né? Porque a palestra, né, ela faz a gente pensar.
né? E no decorrer da semana a gente vai pensando, vai refletindo e vai fazendo conclusões diferenciadas que são importantes para cada um, né? Porque aqui foram as minhas conclusões, os meus pensamentos. Cada um vai estar tendo os seus pensamentos e a sua aplicabilidade, né? Mas todos ligados. Obrigado, espero que tenha sido proveitoso para todos. Vou passar para você, Lucas. Maurício, excelente reflexão na manhã de hoje. Né? O grande enigma, já anotei aqui como livro para eu estudar também. Se esse é só o capítulo 3, né? Imagina o resto do livro. Né? Todos somos irmãos, temos 14 aqui, 14 participantes aqui hoje. Todos irmãos, irmãs, na família, universal. Bom, vamos fazer uma prece final, tá? Vamos nos conectar com Deus. E depois vamos tirar um print na foto, no final. Pedir para todo mundo abrir uma câmera, a gente tira um print. Tá bom? Com a câmera aberta, né? Beleza. Isso. Vamos imaginar Jesus em nossa mente. A luz que ele irradia, que ilumina nossa mente, o nosso coração. Mestre amado, bons espíritos, agradeço pela reunião de hoje, de estarmos todos aqui em um prol de aprender cada vez mais a tua doutrina, seus ensinamentos, de tantos irmãos que vêm nos trazer esta boa nova. Mestre amado, tenha conosco, beber junto dessa fonte, deste amor, que possamos também amar como o Senhor nos ama, retribuir este amor através de nossos irmãos também de caminhada. Que todos sentem a tua bênção no seu lar, na tua família e por onde passarmos. Deixamos um pouquinho do teu amor através de exemplos, de atitudes, de bons pensamentos. Que sejamos resignados na vontade de Deus, que é sempre a bondade para nós. Que assim seja. Então, irmãos, vamos tirar uma foto. Que assim seja. Ativa esse grupo. Vou contar até 3. Seja. Beto, dá um sorriso aí. Peraí. Tá de máscara, brincando com ele. 1, 2, 3. Show! Registrado. Tá registrado, vou botar lá no grupo. Um abraço a todos. Gente. Deu show, Maurício. Deu show. O que é isso? Obrigado.